Chicory é uma essência que, dentro desse olhar da terapia floral sistêmica, ele fala muito sobre a relação com a maternidade, relação com a mãe e de que forma isso vai impactando. Quando a gente traz essa visão sistêmica, nós estamos, enquanto terapeutas, olhando além do aparente. Que aquelas informações que estão no campo de consciência do nosso cliente, tá? E que muitas vezes, se a gente foca somente na queixa, a gente não consegue entrar na causa. Né? Então, quando eu trabalho com a terapia floral sistêmica, normalmente eu trabalho com mais essências do que as 6. Eu trabalho, em média, 8 essências. E dessas 8 essências, como que eu vou organizando? As essências de frente, como eu chamo, que são aquelas essências que vão trabalhar em cima da queixa do cliente, e as essências de fundo. Essas essências de fundo, elas vão trabalhar neste campo de consciência sistêmica. Então, vamos entender um pouquinho o gestual do Chicory, tá? E vocês vão ver o quanto ele tem essa relação com essas leis sistêmicas, com essa relação da maternagem. Então, vamos entender assim, ó. Primeira coisa que a gente tem que ver do Chicory é a quantidade de conteúdo emocional que ele nos traz. E por quê, gente? Porque o Chicory, ele vem de um rizoma. E o rizoma é aquele caule que cresce por baixo da terra, né? Não é aquele caule que está aparente. Né? Nessa raiz é metabolizado o alimento da planta. Então, esse rizoma, ele fala da força da raiz do Chicory, mas também fala de todo esse conteúdo emocional inconsciente que ele abarca. Fala desse apego emocional. As raízes do Chicory, elas são profundas, que o Chicory, ele sobrevive a esse inverno, né? Por conta justamente desse rizoma que mantém o alimento, né? Mantém a energia para que ele sobreviva. Então, nessa saída do inverno, ele começa a produzir muitas folhas, mas ainda não tem caule. Então, fala da importância das nossas relações, né? Como o Jordi fala, na primeira etapa da vida, lá na nossa infância. E tudo aquilo que a gente vai registrando na nossa infância. Então, percebam que quando a gente está falando do Chicory, né, dentro dessa visão sistêmica, eu estou falando para aquele sentimento de presença de mãe. E não a presença física de mãe, mas aquela presença dentro do coração. E quando isso está faltando, né, aonde é que eu vou tentar preencher? Nas minhas relações. Ou eu vou acabar colocando no outro, nas pessoas com as quais eu interajo, sejam elas meu companheiro, minha companheira, sejam amigos, filhos, colegas de trabalho, a gente vai depositando neles uma necessidade de preencher um vazio. Inclusive, depois que essas folhas se desenvolvem e vem o primeiro caule do Chicory, esse caule é oco e fala justamente desse vazio e dessa necessidade de preencher esse vazio. E é um vazio que, dentro dessa visão sistêmica, a gente vai conseguir preencher trabalhando o nosso sentimento materno, a nossa automaternagem, né? Aquilo que a nossa criança não teve lá nessa primeira infância, né? Que teve esse sentimento de vazio, somente nós adultos podemos nos proporcionar hoje. Eu te diria que esse vazio, ele é maior que uma carência afetiva, tá? Eu acho que a carência afetiva, ele não traduz
todo esse vazio do chicory, porque é a falta de um sentimento muito primordial, que é esse sentimento de pertencimento, tá? Esse vazio, ele vem muito dessa falta de pertencimento, de fazermos parte de algo, criando esse vazio, né? Ou perpetuando ele na minha fase adulta. Quando eu acabo virando as costas para minha mãe, né? E a gente faz isso de várias formas. Eu gosto muito de trabalhar com os bonecos para demonstrar isso para vocês. O que acontece aqui, né, na nossa relação de mães e filho? O filho, ele vai buscar sempre a conexão com essa mãe, mas nem sempre essa mãe vai estar disponível, seja física quanto emocionalmente. O filho, ele sempre vai buscar essa conexão, esse olhar, esse cuidado, essa atenção da mãe, né? A gente diz que o leite materno é o leite da vida, não só pelas características de nutrição, mas também pela forma como eu me sinto nutridado pela vida. Tá? Então, qual é o movimento inicial? Essa criança, ela vai tentar essa conexão com a mãe. Se essa mãe não está disponível, seja por motivos físicos, seja por motivos emocionais, essa criança é como se ela virasse as costas. Ela dissesse assim, se você não é a mãe que eu gostaria, ou a mãe que eu quero ter, ou a mãe que eu mereço ter, eu viro as costas para vocês. Isso é o que a gente chama do movimento primário interrompido. E ele acontece em várias situações. A gente tem uma aula inteira sobre isso. Quando eu não faço essa conexão, né, eu sigo pela vida buscando isso. Aí eu vou buscar isso no meu companheiro, na minha companheira, no meu trabalho, nos meus filhos. Eu vou depositar no outro esse desejo de que ele me dê aquilo que lá na infância eu não recebi. E quando as minhas raízes estão nutridas, eu posso, por exemplo, encontrar o meu companheiro e dizer para ele: eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sou o quê? Tua companheira, teu companheiro. Eu não preciso que você cuide de mim. Eu preciso que você esteja ao meu lado, caminhando junto comigo, me respeitando, mas não cuidando de mim, né? Tá fazendo sentido para vocês? O quanto essa nutrição do chicory nos traz essa autonomia. E aí, quando a gente vê esse caule crescendo e eu vou me desenvolvendo nas minhas relações, eu vou ganhando força, percebam quanto é libertador a gente olhar para alguém com a qual nós estamos interagindo e dizer: eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho uma força ancestral antes de mim. E o que eu espero de você? Igualdade, respeito, um caminhar junto. Vamos pegar aqui de novo o desequilíbrio do chicory. Eu cuido do meu companheiro. Olha como é que tá isso. Eu sou a mãe e ele é o filho. O que acontece com esse relacionamento? Ele vai à falência, não é verdade? Porque ele já tem mãe, ele não precisa de outra mãe. Outra coisa interessante, quando alguém dá muito, né, é aquela pessoa que na relação ela faz tudo, fisicamente, emocionalmente, ela dá mais do que o outro pede. Aqui a gente já está beirando a dependência emocional, né? Minimizando a capacidade do outro de se cuidar, de crescer,
de se desenvolver. E isso, gente, sistemicamente, é um peso muito grande. Uma relação que não tem equilíbrio entre dar e o receber, ela está fadada ao fracasso, porque ela fica pesada. E uma das condições para a gente ter uma boa relação é que ela seja leve, né? E a importância da gente ter esse olhar que vai além do aparente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, um bom entendimento do funcionamento da terapia sistêmica, da aplicação da terapia sistêmica, mas principalmente da eficácia desse olhar, né? Que ele faz toda a diferença no setting terapêutico. Uma coisa que eu sempre falo, eu já sou terapeuta floral há mais de 20 anos, mas quando eu incluí a inteligência sistêmica no meu trabalho, na minha visão, foi muito transformador, profissionalmente falando, né. Assim, eu passei a entregar um resultado para os meus clientes, eu como profissional, né, passei a me sentir mais segura, com mais, assertividade, com mais tranquilidade nas minhas sessões, aprender o meu lugar de força enquanto terapeuta. Realmente, assim, a terapia floral sistêmica, ela é um divisor, né, na minha vida pessoal e da profissional.